Gênesis, quero estudar com você, Gênesis capítulo 6, versículo... Eu vou ler alguns textos com vocês, quero estudar, minha vontade de ler, eu estou cada dia mais me apaixonando por ler a Bíblia, então por isso que às vezes você me vê aqui, eu estou lendo vários textos, porque eu vou recordando ali no estudo, e me empolgo no desejo de que você também leia. É muito bom ler esses textos, guardar. Então vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 13, 14, depois eu pulo um pouquinho, vamos lá 17 e 18, o texto começa assim, olha, a Bíblia diz: Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca, faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida, tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, seus filhos e as suas noras. Você pode dizer um amém? Vamos mais um texto, olha lá, Gênesis capítulo 12, algumas páginas à frente. Aproveita aí para você ler também junto comigo. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. O texto diz: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para todos. Diga mais um amém aí. Mais um texto, gente, vamos lá. Tenta guardar aí, por favor, tenta ir guardando na sua cabeça aí, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, depois eu já pulo lá para o 12 e o 13. A Bíblia diz que todos esses textos, essa palavra, ela é proveitosa para nos ensinar. Então, irmão, se há uma coisa que você precisa ler, é Bíblia. Bíblia, leia. Faz esse ano 2022 um desafio, ler a Bíblia. É muito bom. Põe sua casa, seus filhos para ler a Bíblia, né? 1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando? Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Enche um chifre com azeite, leve com você, depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Aí Jessé mandou buscá-lo, era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite, ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Diz um amém aí. Vamos, deixa eu falar a você. Deus pode falar com você. Você pode ter uma experiência muito gostosa agora, de uma impressão no coração, assim, de você sentir mesmo: Deus falou comigo, foi para mim, né? Vamos pedir, fecha assim os teus olhos, pede aí: Deus, fala comigo, me dá uma palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todos nós, homens, mulheres aqui, casais, os jovens, todos nós, Senhor, viemos aqui num desejo de que a Tua palavra acrescente sabedoria, que a Tua palavra acrescente maturidade, que a Tua palavra mude o rumo das coisas, que a Tua palavra provoque mudanças necessárias. Senhor, nós viemos aqui num desejo de ouvir uma palavra
que faça toda a diferença. E a tua palavra é assim. A tua palavra revelada é assim. Quando ela encontra o nosso coração, faz toda a diferença. Fala agora conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga para alguém assim: Deus quer muito falar com você. Fala aí para ela: Deus quer muito falar com você. Gente, eu não sei se vocês têm esses pequenos problemas em casa, mas eu às vezes na minha correria, às vezes, eu não sei se você já passou por isso, às vezes numa correria tão grande, você precisa imprimir uma folha, um documento só que você tem que imprimir. E aí você liga o computador correndo, você está com uma pressa, você precisa daquela bendita folha. Você fala: melhor imprimir, porque senão chega lá. Aí você liga o computador correndo, e aí você acha o arquivo, abriu o arquivo, manda imprimir, e fica olhando para a impressora, e não pisca, não faz barulho, não faz nada. E aí você tira a folha, põe folha, apaga o negócio, liga de novo lá, aperta e manda imprimir de novo, e não vai aquele negócio. E aí o que a gente faz? Chama os filhos. A gente grita: Renan! E aí fala: calma, pai, calma. Aí piora tudo. Que aí o que ele faz? Faz a mesma coisa que eu já fiz. Tira o papel, põe papel, faz. Isso eu já fiz. Para fazer o que eu fiz não adianta. Aí fala: você está nervoso. Não estou nervoso. Aí ele faz algo mágico. Desliga, liga de novo, manda imprimir, e o negócio imprime. Ah, gente, pensa num negócio irritante. Igual televisão. Essa semana, gente, nem brincadeira, gente que tem pouco tempo, você fala: vou sentar um minuto, você quer assistir um minuto, eu vou sentar agora, você pega o controle, o canal 515 fugiu, desapareceu da minha televisão. Aí na sua tem, mas por que na minha não tem? Quem que tirou? Aí mudava 514, apertava o botão, pulava para o 516. Falei: não, tá de brincadeira, eu pago caro com esse negócio aqui para não funcionar. Não, né? Vem cá, corre alguém aqui. Aí eles desligam, liga, aparece, gente, é uma coisa horrorosa, aparece o 515 lá. Tema de hoje que eu queria estudar com vocês aqui, uma palavra aqui. Para funcionar, olha o tema, para funcionar, você precisa reiniciar. Tem que reiniciar, não tem jeito, gente. Está travando? Reinicia. E eu gostaria, sem brincadeira, eu gostaria de ler mais textos até, porque os textos eles vão falando dessa ação de Deus tremenda, de reiniciar. Queria ler aqui, olha, eu poderia ler a história do filho pródigo. A vida deu errado, ele está no chiqueiro, e ele fala: eu vou reiniciar minha vida, eu vou voltar. E quem já leu sabe, deu certinho, ele voltou, funcionou, tudo funcionou. Quantas histórias na Bíblia, porque Deus quer fazer isso conosco. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, fala assim: olha, quem está unido com Cristo, quem está com Cristo, quem é nova criatura, quem está com Cristo, olha, quem está com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Todo dia, irmãos, todo dia é uma possibilidade que Deus nos dá de reiniciar. Deu errado, algo que aconteceu, você errou, ou erraram com você, ou algo travou. Reinicia em Deus, permite uma ação de Deus, de restauração, de reconciliação, de reiniciar de novo. Vamos de novo, não desiste não. Eu li alguns textos. O primeiro texto que eu li aí, olha, se você ainda lembra aí o primeiro texto, Deus está falando com Moisés, Ele está falando: Moisés, eu vou reiniciar, porque não está bom, não está funcionando.
Ali em Gênesis mesmo, Gênesis 6, 5 e 6, ele fala isso. Quando o Senhor viu, ele viu isso. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. Então ele fala: Noé, constrói algo, eu vou reiniciar tudo. Eu vou destruir aqui, eu vou zerar essa parte em você, sua esposa, seus filhos, suas noras. Reinicia. O segundo texto que eu li, ele fala com Abrão: Abrão, eu quero reiniciar a história familiar. Eu quero reiniciar tudo em você. Então eu preciso que a gente agora, você vai sair da sua terra, você vai sair do meio. Eu preciso que você reinicie, porque não está dando certo a maneira como estão fazendo. Estão repetindo um histórico familiar. Eles estão trazendo uma formação, e eu não quero, eu quero que a sua família abençoe outras famílias. Eu quero que o seu modo de ser família, eu quero que a sua maneira de ser família, eu quero que aquilo que eu derramar sobre a sua vida, sua casa, caia sobre outras pessoas, e você seja abençoador de muitos, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será geracional, seus netos, bisnetos. Quem pode dizer um amém? Eu vou reiniciar. Mas se você já leu, e eu estou fazendo aqui uma brincadeira falando, se você já leu, você vai perceber que Abraão, quando não funcionou, ele começou a fazer como eu lá. Você fica apertando o botão, tentando fazer funcionar, e não funciona. Até que ele entende, tem que reiniciar. Você tem que deixar Deus, você tem que falar para Ele: faz algo novo na minha vida, reinicia a minha história, reinicia a minha história familiar. Permita que em mim comece uma nova história, né? No terceiro texto, Deus fala para Samuel: Samuel, você está tentando, você fica aí apertando os botões aí, mas não para, chega, não é mais assim. Eu rejeitei Saul, e olha, reinicia, porque eu já tenho um homem segundo o meu coração, que vai fazer o que me agrada, e eu vou reiniciar uma história nele. Ponto. Para com isso, vai lá, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou reiniciar essa história que começou errado. Mas olha, irmãos, pode ter começado errado, mas em Deus vai dar certo. Você crê nisso? Pode ter dado tudo errado, mas a chance, você está num lugar aqui hoje, ouvindo uma palavra, que Deus está permitindo a você reiniciar, recomeçar. Pastor, mas eu errei demais. Irmãos, olha, a Bíblia diz que ainda que os nossos erros sejam os piores, que coisa linda, irmãos, Deus pode apagar, Ele pode fazer isso, reiniciar nossa história, porque quem está em Cristo se faz nova criatura, e é um plano de Deus de fazer novas todas as coisas na sua vida. Digam amém. Todas as áreas, Ele reinicia. Você pode falar: pastor, casamento, relacionamentos, trabalho, minhas decisões, mas você pode reiniciar. E eu queria aqui dizer a você, em nome de Jesus, se você fizer isso em Deus, vai dar certo agora. Eu queria estudar com vocês por que devemos reiniciar. Porque você vem agora aqui nesse lugar ouvir uma palavra para você entregar sua vida nas mãos de Deus e deixar Ele reiniciar sua história. Deu errado, não tá, ou está travando, não está funcionando. Talvez você fale: pastor, não está funcionando do jeito que eu sempre quis, sempre busquei.
Às vezes vai, aí depois para, trava, não vai. Mas você pode reiniciar em Deus, né? Então por quê? Por que temos que reiniciar? Agora eu vou fazer aqui, por favor, eu estou usando uma comparação, uma brincadeira até para ministrar uma palavra, porque eu estou falando aqui de um aparelho eletrônico, né? Eu falei da televisão, do computador, de uma impressora, só para te ajudar a entender, mas eu estou falando da sua vida. Estou falando da sua vida. Olha, a primeira coisa aqui, por que a gente tem que reiniciar? Primeira coisa, para que haja atualização. Não dá mais. Sabe por que não está funcionando? Sabe por que você às vezes quer, você até quer, e não funciona? Porque você está lá atrás. Você está com fatos lá atrás, você está com os modos, as coisas lá atrás, você não atualizou sua vida em Deus. A Bíblia fala sobre isso e a gente não se atenta. A Bíblia fala assim: não se deita vinho novo. Olha, então há um vinho novo, então há uma atualização, então há algo novo, totalmente novo, mas não acontece numa vasilha velha. E ele está dizendo, mas a partir do momento que você permite ser uma vasilha nova, vem uma unção nova, vem o reiniciar, e tudo se faz novo. A unção é nova, a história vai ser escrita, e ela será uma história nova. Você crê nisso? Não importa o que aconteceu, não importa, mas em Deus, se você permitir, olha, eu estou falando para alguém aqui que tem um chamado de Deus, mas você está percebendo que as coisas não vão, porque você não permite uma atualização do Espírito de Deus na sua vida, deixar o Espírito de Deus reiniciar, recomeçar, restaurar, trazer uma vida nova. Está sempre a mesma coisa, só muda de lugar, mas está sempre a mesma coisa. Mas Deus está dizendo: eis que faço novas, são coisas novas, não tem nada a ver com o que um dia já foi, né? Às vezes eu estou aqui trabalhando, tem que sair correndo, né? Tem um horário, você olha e fala: meu Deus, tem que sair. Aí você vai desligar o computador, aí ele fala assim: atualizar. Aí a gente está com pressa, fecha, fala: não, agora não dá. E aí não atualiza, a gente desliga, quando na realidade ele tem que atualizar, sempre, meu irmão, sempre. Olha aqui, ó, nós homens, os homens, nós temos que ser atualizados pelo Espírito de Deus. Um homem falou amém. Por quê? Porque Deus quer fazer de nós, não é um homem qualquer, Ele quer ir atualizando a nossa maneira, no nosso jeito, para sermos sacerdotes da nossa casa, para sermos homens de Deus. Os homens aí, digam amém. Não é um homem qualquer, não. Deus tem me chamado, né? Deus tem falado para ser que ser um homem correto, ser um homem de Deus, ser um homem que ora, ser um homem que lê, ser um homem que tem uma vida, ser um homem que busca, atualizar todo dia, logo pela manhã. Senhor, reinicia e atualiza a minha vida. Eu não quero ser um velho homem, não quero ser o mesmo, eu não quero repetir, eu quero renovar no Espírito. Eu quero ter uma ação de Deus trabalhando na minha vida constante, diária, porque quem está em Cristo, nova criatura, há uma atualização de Deus na nossa vida. Vou fazer algo novo. 2022 será um ano diferente. Agora, como se você não está permitindo uma atualização de Deus na sua vida, de um novo jeito, uma nova maneira, uma nova atitude, uma busca? Vou mudar, tem que mudar essa cabecinha, tem que mudar esse jeito. Não, abrir meus olhos, renovar, vou crescer, vou aprender. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha, vai aparecer na tela aqui. Deus chega para Josué, fala para ele: Josué, você vai passar o povo.
Mas olha, gente, olha que coisa linda. Atualiza, reinicia. Não, Moisés morreu, tá bom. Mas você agora, eu vou atualizar isso. Aí ele fala: olha, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha agora, olha, atualizou. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem crê nisso? Josué podia dizer assim: Deus, tudo bem, eu vi Moisés fazer, deixa comigo. Deus falou: não, eu vou atualizar. Você vai meditar, você vai tomar um cuidado na palavra, você vai falar dessa palavra, vai ser uma liderança diferente em você, e o seu caminho vai prosperar. Você entende, irmãos, que a gente precisa passar por esse processo. Talvez você não está entendendo que está se repetindo na sua vida, porque não há uma atualização de Deus na sua vida. Reinicia, está lá funcionando mal, está lá travando, está lá, não está dando certo, reinicia. E na hora que você reinicia, há uma atualização, vem algo novo, há um momento novo. Quantas pessoas, a Bíblia fala assim: olha, o choro, recebe essa palavra, o choro dura meu irmão, reinicia, tem que reiniciar, porque senão estende a noite na sua vida, e é só choro, só pranto. Para, aí diz: mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Senhor, atualiza a minha vida, me leva para esse momento, não permita que eu fique no choro, no pranto. Atualiza a minha vida, me leva para um momento de alegria. Segundo aí, vem comigo, olha, estou estudando com você, e eu estou falando mesmo aqui como se fosse um aparelho eletrônico, né? Para falar algo aqui para você. Para funcionar, tem que reiniciar, tem que recomeçar. Por quê? Porque senão trava. E quantas pessoas estão travadas? Quantas áreas da vida travadas, paradas? Um dia foi, um dia funcionou. Meu irmão, é só reiniciar. Ah, pastor, nossa, eu fazia, é só reiniciar em Deus, e tudo, meu irmão, vem algo novo sobre a sua vida, é atualizado, destrava. Deus, nós cantamos aqui, não desistiu de mim, aleluia. Ainda há planos, propósitos de Deus. O que não está permitindo? Você está travado. Aquele menino estava travado no chiqueiro, o filho pródigo estava travado lá, mas ele falou: eu vou reiniciar, eu vou voltar. E quem já leu sabe, quando ele voltou, todo aquilo que travava ele no chiqueiro, lá com os porcos, quando foi destravado, houve festa, houve um anel no dedo, houve uma roupa nova, destravou. Quantas pessoas a gente recebe aqui na Carisma? Pessoas têm um potencial imenso, um dom de Deus, mas estão vivendo abaixo do potencial, porque estão travadas. Não vai, não funciona, não adianta, trava, para. Porque ela não entendeu. Todo dia eu reinicio a minha vida em Deus, para que Ele faça algo novo. Talvez ontem foi difícil, talvez ontem não deu certo, foi um problema, algo aconteceu. Não tem problema. Eu vou em Deus logo pela manhã e reinicio a minha vida. Hoje eu quero viver algo novo de Deus. Faz algo novo na minha vida. Eu vou à casa do oleiro.
eu vou reiniciar a minha vida. Não quero que trave. Eu não quero ficar uma pessoa travada. Eu não quero ficar uma pessoa bloqueada. Eu não quero ficar uma pessoa que não consegue mais. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver o novo de Deus, irmãos. E há uma unção nova de Deus, há um mover de Deus, há planos de Deus. O que está impedindo? Está travado. Reinicia. Volta. Quantos ministérios travados, quanto dom de Deus travado, quantas pessoas, pastor, eu era, então, travou, é só reiniciar. Eu fiz uma brincadeira com vocês, eu falei aqui, falei para vocês, eu fico lá, antes de chamar, porque dá até raiva de chamar os filhos, não é que eles vão fazer a mesma coisa que você está fazendo, eu fico tentando, aperto todos os botões. Lá em casa, nós recebemos um sobrinho de Eloíde, foi lá em casa, lá, um aparelho caro. Tem gente que é rico, né, gente? Então foi um aparelho caro lá, o menino levou lá. E um silêncio lá, daqui a pouco um grito lá dentro de casa, um choro lá dentro de casa lá, porque o aparelhinho lá travou e ele ficou apertando os botões lá, apagou a configuração. Aí você imagina o pânico que deu lá em casa, um grito. Eu não entendo nada daquilo, não sei de nada, melhor nem mexer nisso. E aí perdeu a configuração, travou, né? Olha o que eu vou falar agora. Muitas pessoas, por não reiniciar, não deixar Deus, não permitir uma ação de Deus, de reiniciar um histórico, aí a mágoa, o ressentimento trava, pensamentos travam, uma palavra ouvida, uma palavra que foi ruim, trava, e você não permite. Não, eu vou reiniciar, o Senhor pode apagar isso, e a hora que reiniciar eu volto, logo pela manhã Ele já me permite uma ação de um recomeço. E aí, por ficar ali tentando, mexendo no que não sabe, apertando botões, aí você apaga a configuração original, que é um chamado. Você tem chamado de Deus, aí apagou. Aí sabe que muitas pessoas estão apagando porque está travando, e ela fica ali mexendo, inventando, apaga o amor. Quantas pessoas, olha, apagaram o amor, não amam ninguém, não amam nem da própria casa mais, não ama a igreja, não ama as pessoas da igreja, não ama ninguém, não olha do lado, não tem mais esse sentimento. Por quê? Porque ela não percebeu, ela apagou um botão lá, apagou. Mas se você reiniciar, olha, vai ser derramado na sua vida o amor de Deus. Quantas pessoas, no momento lá, aperta o botão, aí aperta, apagou a alegria. Mas sabe o que a Bíblia diz? Alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Você não pode ficar desse jeito. Foi um botão que você apertou errado lá, travou, e agora você apagou. Mas se você reiniciar, volta de novo. Alguém acredita nisso, irmãos? Volta, irmãos, tudo novo. Volta uma alegria, uma vontade de alegria, um ânimo de alegria, um gozo que você perdeu. A configuração original. Olha, a Bíblia diz que você nasceu para um propósito. Você não é acaso. A história tenta te dizer que foi um acaso, foi um acidente, mas não foi. Há um plano, há um propósito, há uma história. Só que no decorrer foram acontecendo as coisas travou, machucou, aí apertou um botão, apagou o original. Você está vivendo o segundo plano, você está vivendo um acidente. Reinicia, por favor, reinicia em Deus, e você vai voltar a viver o plano original. Você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser uma bênção, você nasceu para abençoar muitos, você nasceu para isso. Aperta lá, volta lá, reinicia, né? O filho pródigo, ele fala isso, ele fala: eu vou voltar, eu perdi tudo, mas eu vou voltar, eu vou reiniciar minha vida com meu pai. E eu vou falar para o meu pai: pai, eu quero reiniciar. Faz como jornaleiro, mas eu quero reiniciar. E o pai falou: não, é como filho. Pôs anel no dedo dele.
Terceira coisa, por que eu tenho que reiniciar? Para que funcione, senão não funciona. Está dando sinais já que não está funcionando direito. Porque antigamente acontecia, agora não está acontecendo mais, porque parou de funcionar. Parou de funcionar. Quantos casamentos aí, olha, pararam de funcionar. E aí fica tentando inventar, apertando, e aí aperta o botão errado. Não faz isso não, reinicia. Busca em Deus um reinício. Quantos ministérios pararam de funcionar? Quantas pessoas podiam hoje estar aí, servindo, trabalhando, fazendo, parou de funcionar. Mas se você reiniciar, volta a funcionar. Alguém aqui acredita nisso? Olha, irmãos, eu louvo a Deus por isso. Deus não tirou o dom da sua vida, apenas parou de funcionar. Reinicia, volta, irmão, volta a funcionar tudo na sua vida, em nome de Jesus. Quantas pessoas, irmãos, estão... Eu vou ler esse texto aqui para você, porque aí você vai entender para onde a palavra de Deus está nos levando nessa noite. 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 e 7. Olha, não está funcionando, né? Aí fala, mas se você reiniciar, vai funcionar. Olha como é que funciona, olha. O Espírito do Senhor dominará você. Você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você, porque vai funcionar. Se você reiniciar e permitir que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida. Você tentou da sua maneira, você tentou até mesmo mudar de igreja, você tentou jeitos, maneiras, você tentou. Mas se o Espírito de Deus, se você não permitir Ele reiniciar, fazer algo novo, não funciona. Deus falou isso para ele. Sabe como é que vai funcionar? Se você deixar o Espírito de Deus dominar você. Aí quando isso acontecer, pode fazer, vai funcionar. Tudo vai funcionar. Você pode dizer um amém? Vamos terminar aqui, vamos fechar? Olha, eu gosto dessa palavra afunilar aqui. Agora eu falei tudo isso, usei um aparelho eletrônico para ilustrar essa questão de que só vai funcionar se reiniciar. Você não pode do jeito que está. Não, eu vou, não vai não, reinicia, recomeça, permite uma ação nova, restaurada, curada, permita passar por um processo de cura, de restauração, talvez de limpeza, de atualização, permita, Deus tem algo novo, não repete as histórias não passadas, esqueça, a Bíblia diz, esqueça o que passou, veja, estou fazendo algo novo. Irmãos, Deus está nos dando a oportunidade de viver algo novo, puro em Deus. Mas eu já me machuquei, eu já me feri, eu já me magoei. Meu irmão, mas se você reiniciar, Deus vai te dar um coração novo, motivações novas. Deus vai atualizar, te levar a um novo momento, nova história. Alguém acredita? Então o que eu vou falar agora é muito sério. Ignorar isso aqui agora não faz bem para você. Eu falei, olha, você precisa reiniciar, precisa. E agora eu vou falar como que você reinicia, mas é muito sério o que eu vou falar. E eu vou precisar agora que você entenda que não tem como fazer isso que eu estou ministrando aqui
Se não for dessa maneira, a gente pode começar a apertar botões. Lá em casa hoje mesmo aconteceu assim, no aparelho eletrônico, na televisão, lá em casa hoje. Um momentinho que a gente tinha lá de almoçar, tinha a televisão lá fora, mas o canal não estava sintonizado, aí mexe na antena. Aí tem que apertar aquele botão atualizar, achar canais, eu não sei como é que fala lá, aperta um botão lá e ele fica pesquisando os canais, atualizando, aí de repente apareceram todos os canais. Isso é igualzinho. Você tem que fazer, você tem que sintonizar, você tem que reiniciar, você tem que fazer, senão você fica lá, não funciona. Não funciona, e se funciona é chiado, é travado, é ruim. Mas a hora que você fala, não, eu vou viver algo novo, reinicia, recomeça. Deus quer fazer algo novo na sua vida, e Ele pode fazer. Agora o que eu vou falar é sério. Como reiniciar? Primeira coisa aqui, olha, volta para o altar. Volta para o altar. Olha, irmãos, assim, as pessoas estão tentando dar jeito na vida, na religião, no modismo, muita coisa inventada dentro da igreja, fora da igreja, muito jeitinho, não resolve. Não resolve, eu já vi. As pessoas tomam decisões, elas decidem, eu vou fazer isso, faz, não resolve, trava. E pior, você pode apertar um botão errado lá, desconfigura tudo, apaga tudo, fica pior. Você apaga lá, fim do casamento, já era. Fim do relacionamento, já era. Fim da alegria, já era. Irmão, sabe como que reinicia? Altar. Altar. Você vem na direção do altar. Você está tentando, frequentando igreja, indo na igreja. Não, é vida no altar, vida com Deus. Olha, eu vou ler esse texto para você. Davi, no momento lá, cometeu um erro, porque a gente fica tentando, falaram para ele, Davi, não faz assim, mas ele, não, deixa que eu resolvo, aí ficou apertando, vai mexendo, trava, e aí, ele entendeu. Eu vou ler para você, 1 Crônicas 21, 26, 28, diz assim, então, olha o que ele fez, estava dando errado, olha o que ele fez, é tão sério isso. Então construiu ali um altar, para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e oferta de paz. Ele orou e Deus respondeu. Sabe quando? Altar. É sério, não é de qualquer jeito não. É trazer sua vida de volta para o altar, compromisso com Deus. Olha, aí ele orou, Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a espada na bainha. Para. Ele está reiniciando. Mandou o anjo parar. O anjo estava fazendo lá, matando, causando um problema. Mandou o anjo parar, porque Davi estava reiniciando. Davi levantou um altar. Aí continua aqui, olha. E ele obedeceu naquele instante de altar ali, que Deus está agindo agora. Diz assim, Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração, e por isso ofereceu sacrifícios no altar no terreiro de malhar cereais, Eira de Araúna. Você já deve ter lido. Ele entendeu. Sabe um jeito que eu tenho de reiniciar? Eu preciso de um altar na minha vida, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso vir para o altar. E olha, incrível, a primeira coisa que a gente faz é abandonar o altar na nossa vida.
E nós temos que restaurar o altar de adoração, de ministério, de serviço, de dom. É obra com Deus, é minha vida com Deus. Só funciona com Deus no altar. Se não trava, o potencial não vai, não funciona, dá errado, perco. Mas quando eu estou no altar, aí funciona. Eu vou falar algo aqui, tem pessoas que estão aqui, ó. Todo o testemunho dela, se ela contar, tem a ver com o altar. Fora do altar não tem testemunho nenhum para contar, nada aconteceu. Mas todo o tempo que ela estava servindo, envolvida ali, tem testemunho. Saiu, travou. Como é que eu reinicio? A minha vida no altar. Primeira coisa. Hoje pela manhã, os homens saíram do lugar. Hoje foi um momento maravilhoso aqui. Os homens saíram do lugar, vieram para o altar aqui. Voltar minha vida para o altar, ser um homem de Deus. Eu vou reiniciar minha vida, sabe onde? No altar. Outra coisa, como reiniciar? Você vê, irmãos, às vezes você está numa igreja buscando uma palavra. Deus me dá uma palavra aí para alegria voltar no meu coração, para eu voltar a servir, Irmãos, você tem que reiniciar a sua vida. E como que eu reinicio? Volta a sua vida para o altar. Outra coisa, volte a ser usado. Não tem como reiniciar ministério, dom, unção, se não for. Irmão, a Bíblia diz assim: o dom é dado para aquilo que é útil. Se não está sendo útil, não tem por que ter dom, porque senão você que vai usar o dom, você que vai manipular a unção. Não, não funciona assim não. Há um dom na sua vida, se você permitir ser usado, Deus vai te usar. Diga um amém. E você, por isso que ele falou: Abraão, olha, eu preciso te usar, porque em ti serão benditas todas as famílias, onde você passar, você vai abençoar famílias, histórias em você, o seu histórico vai abençoar outros, que eu vou te usar. Mas enquanto você não permite ser usado, eu quero que Deus me use. Eu quero que Deus use a boca para ser uma palavra, porque eu posso ter uma palavra para falar para outros, que eu possa ter um dom de Deus, de alegria, de restauração. Agora mesmo, indo para o sertão, não é para fazer turismo, é para ir lá, pedir a Deus, seja usado lá no momento. Uma palavra, uma ação tremenda de Deus, orar por um enfermo, aqui também. Pedir a Deus, usa a minha vida, Senhor, não quero ficar sem usar. Irmãos, eu preguei aqui nos primeiros cultos do ano, né? Aliás, eu preguei no dia 31. Você pode ser uma bênção, mesmo passando por problemas. Você pode ser uma bênção, mesmo passando por problemas. Deus quer te usar. E olha, Deus usa as coisas mais simples. Ele usa. Em Atos capítulo 4, versículo 13, quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram evidentemente homens simples, sem cultura, ficaram admirados e reconheceram que a convivência com Jesus o que a convivência com Jesus havia feito neles. Alguns instantes atrás, era um homem que fugia, era um homem que cortava a orelha dos outros, mas agora ficaram admirados. Como é que Deus usa a vida de uma pessoa? Como é que tudo muda quando Deus usa, quando a pessoa deixa Deus usar? Pedro falava, as pessoas falavam assim: como é que pode uma pessoa tão simples fazer isso? Aí eles entenderam, Deus está usando ele, é a convivência dele com esse Cristo está usando a vida deles agora. Eles falam, eles agem, é Deus usando a vida deles.
Você pode dizer um amém? Por último, lembra, eu falei, estou falando de coisas aqui que são muito sérias, né? Eu comecei numa palavrinha de um aparelho eletrônico que não funciona, que trava, mas se você reiniciar, e aí eu falei que você precisa de altar na sua vida, para reiniciar mesmo, para que haja uma conversão mesmo, uma mudança, é altar, senão é só repetição, é só a mesma coisa. Aí eu falei agora aqui, olha, para reiniciar, ser usado por Deus, permitir, buscar isso na sua vida. Eu quero ser um instrumento, eu quero reiniciar minha vida, de voltar a ser um dom de Deus. E agora por último, olha o que eu vou falar. Para reiniciar, você precisa voltar a ser propriedade de Deus, que você já foi. Você já foi, você sabe disso. Tudo na sua vida era de Deus. Tudo. Você mesmo falava: minha casa é de Deus, meus bens, você falava isso, minha vida. Deixa eu falar algo a você. Eu tenho um celular, eu não sei aqui se você é assim. Lá em casa, o pior celular dos filhos vai para o pai. Não sei se é assim. Aí eles querem comprar algo novo. O que eles falam? Pai, compra o meu. E aí a gente compra, e já está bom pra caramba, né? Porque o pior deles é... Eu tenho um aparelho de celular que de vez em quando vem uma atualização do fabricante, de graça. Aí pergunta lá se eu quero atualizar. E aí quando você atualiza, vem coisas novas, muda algumas coisas. Eu acho isso extraordinário. Como é que o fabricante manda para todos aqueles aparelhos, em tudo quanto é lugar, manda. Lá, aparece no seu aparelhinho lá, você quer atualizar? Atualiza. Às vezes você tem assim 10 pessoas perto de você, mas não é daquele fabricante. Só você está ali com aquele aparelhinho do fabricante, e só o seu atualiza, os outros não é do fabricante, então só atualiza o seu. Olha, eu estou brincando, falando de um aparelho, mas quando você é propriedade de Deus, Ele atualiza você. Aleluia, olha isso. Imagina você começar um dia novo e Deus está te atualizando no Espírito. Deus está te atualizando num propósito, num sonho, numa visão, numa palavra. Por quê? Porque você é propriedade dEle, você está ligado com Ele, e lá Ele manda atualizações para a sua vida, porque sabe que as suas forças se foram. Uma atualização de ânimo, de força, de coragem. Talvez começou a travar, começou tanta coisa a acontecer, tanto problema, começou a travar, mas aí você que entregou sua vida nas mãos de Deus, você é propriedade dEle, e o céu te atualiza. Ele falou: Jacó, você é meu, entre todos da terra você é meu, eu te chamei pelo nome, você é minha propriedade. Você entende quando Deus fala: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, você é meu. Aonde quer que você esteja, o que estiver acontecendo, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, porque você é propriedade dEle. Quando o salmista fala assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o meu fabricante, porque Deus está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam, e Ele me atualiza ali, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, mas Ele unge a minha cabeça com óleo. Deus falou para aquelas pessoas: fiquem
até que do alto sejais revestidos. Vai vir uma atualização, porque vocês são meus. Eis que faço novas todas as coisas. O meu fabricante, quem me criou. Hoje a minha mãe está agora assistindo pela internet, já não pode fazer muita coisa por mim. Sei que ela quer, daqui a pouco ela vai me ligar para me abençoar a minha viagem, daqui a pouco. Mas ela não pode fazer mais tanta coisa, porque agora eu cresci, tem minha vida. Talvez a mão dela já não me alcance mais. Mas a mão de Deus não se afasta da minha vida, porque eu sou propriedade dele. Aonde eu estiver, as asas dele se abrem sobre a minha vida. E ele cobre, sabe por quê? Porque ele está dizendo que você é meu. Você é meu. Tem até um esconderijo para quem é dele. Ele fala, ele é o esconderijo, um alto refúgio. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, e eu termino com esse texto. Agora, o tema de hoje é: só funciona se reiniciar. Porque senão você vai ficar apertando os botões, você vai apagar algo lá. Então agora, diz o texto, se derem atenção cuidadosa ao que digo, e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Diga essas palavras aos israelitas. Eu vou atualizar isso aí. Para quem quiser reiniciar, o Senhor está dizendo: eu vou atualizar. Eu sou fabricante. Fui eu que criei você. Eu sei o que está acontecendo. Eu vou derramar uma atualização. Eu vou destravar. Eu sei o que é. Eu sei o que foi. Eu sei o que foi. Eu sei o que feriu. Eu sei o que estragou. Eu sei onde travou. Mas eu vou destravar, porque você é meu. Você é uma propriedade minha. E deixa eu falar, Deus tem planos com a sua vida. Você crê nisso? Fica de pé.